Bom, a vida da gente é um ciclo, né? É como uma roda. Uma hora você tá lá, quando você é criança, você tá lá embaixo, você depende dos adultos para subir, e depois você sobe, e depois você vai descendo. Aí você vai depender daquelas crianças que você criou, né? Os jovens, para modo de pegar a gente pela mão. Só que eles vão subindo e nós vamos descendo, né? Então, por isso que trate bem as crianças de hoje, que serão os que vão cuidar de você amanhã. Fica a dica aí. Bom, mas independente disso, a criança, a gente vira ser criança, só com uma diferença. A criança, ela pergunta alguma coisa pra gente, se você não tem tempo de falar, ou você tá com preguiça muito de explicar, sem paciência, às vezes você tá com pressa, você fala a ela, se ela entendeu bem, se ela não entendeu, ela não insiste muito, que ela pensa assim, eu tenho a vida inteira pela frente, né? Depois eu aprendo isso aí, né? Agora, a gente não. Eu, pelo menos, tô falando por mim, na minha idade, que eu já tô com 64 anos, e eu agora tô assim, sabe? Se a pessoa fala uma coisa e eu não entendi, eu vou atrás da pessoa, eu quero. Não, mas como que é? O que aconteceu? Tal, tal, né? Eu quero saber o final da história. Não é outro dia, não, eu quero saber hoje. Eu não sei, eu não tenho tanto tempo pela frente, que nem a criança que tem a vida inteira, né? Bom, aí, outro dia eu fui na missa com meu neto, aí o padre da igrejinha, que é pequenininha, é como tem a paróquia ali em cima, né, que é São Judas, e aqui perto é a comunidade, que é Santa Edvige. Aí, como é pouca gente, o padre manda a gente erguer a mão para ver quantos que vai tomar a comunhão, porque a hóstia é guardada sem consagrar, então ele só consagra o que vai ser servido ali né, distribuído na missa, porque não pode guardar a hóstia consagrada. Tanto é que o que sobra ali, o padre tem que consumir ela, porque não pode guardar. Então, como pouca gente, ele manda erguer para ele ter uma base, quantas hóstias ele tem que consagrar ali, né? Tá bom. Aí, na hora que mandou erguer a mão, aí eu levei o meu neto, né, o Vinícius, comigo na missa, 7 aninhos. Aí, ele não fez ainda a primeira comunhão, porque ele vai fazer agora, né, que ele fazer 8 anos, vou pôr aí no catecismo. Aí eu falei, ele ergueu a mão, falei, filho, você ainda não pode tomar comunhão, porque você ainda não fez primeira comunhão. Ah, tá bom, vó. Ficou quieto, também não perguntou por quê. Aí daqui a pouco o padre fala lá, porque tomar e beber o sangue, o corpo de Cristo. E ele prestando atenção na missa, sabe? Porque ele nunca viu de inteligente. Daí ele pegou e falou assim, vó, eu também não quero tomar o corpo e o sangue de Cristo. Imagina, já mataram Jesus, agora vão querer comer o corpo e o sangue dele? Eu nunca vou querer tomar o corpo e o sangue de Jesus. Imagina, já mataram ele, agora eu vou comer a carne dele e beber o sangue. E eu comecei, não sabia se eu prestava atenção na missa, se falava para ele ficar quieto e falando alto, sabe? Ou, ou se dava risada. Eu falei, depois a voz explica e tal. Daí saímos da missa. Aí eu falei, meu Deus, por um lado ele tem lógica mesmo, né? Aí ele veio e falou, vó, eu tentei explicar para ele, falou, vó, é a mesma coisa de você matar uma pessoa e beber o sangue da pessoa e comer a carne da pessoa. Agora já mataram Jesus, agora estão bebendo o corpo e o sangue dele. Aí falei, filho, não é assim e tal. Tentei explicar. Falei, ó, quer saber uma coisa? A avó vai para você no catecismo, você tem que ir por etapa, para você entender tudo. Mas ele também não perguntou mais nada, porque ele pensou assim, acho que ele pensa, eu tenho a vida inteira para saber o que é, né, tal, entender. Mas eu dei risada e eu pensei, poxa, por um lado, olha a cabeça, olha o raciocínio dele. Por um lado, ele, pela lógica, ele tem razão, né? Matar Jesus, agora comem o corpo e o sangue. Não. Mas só que isso aí já foi deixado por Jesus mesmo, né? Ele falou, tomar e beber meu corpo, meu sangue, né? Então já é para você participar da missa e receber Jesus naquela forma, naquela comunhão, né? Bom, aí passou, não perguntou mais nada, mas depois cheguei em casa, eu fiquei pensativa, dava risada. Aí, bom, daí outro dia eu fui na missa e o padre também foi na outra igreja, né? Era o mesmo padre, só que na igreja maior. Daí ele pegou e falou assim, hoje eu não vou, era dia de semana, vai bem menos gente, né? Aí ele falou assim, hoje a missa vai ser mais curta, porque eu não vou explicar muito hoje, não sei o quê, vou deixar vocês descansar, mas eu sei, sabe? Quando a igreja está lotada, a missa dele demora umas 2, 3 horas. A homilia dele é linda mesmo e é comprida. Ele prega tipo um catecismo, sabe? Eu gosto da missa dele. Mas o dia que tem pouquinha, ele corta pelo meio. Eu acho que ele pensa, não vou perder muito tempo explicando para esse pouquinho de gente. Eu entendi ele, né? Mas tá bom. E outra também, que o povo tá cansado, né? Trabalhou, tem que levantar no dia cedo, então tudo isso. Agora, no final de semana, as pessoas têm mais tempo, né?
Aí ele rezou a missa bem curtinha, né? Foi bem curta a missa mesmo. Daí no final, falando sobre você aceitar a morte ou não, o evangelho e tal, daí ele foi contar uma história, assim, um exemplo. Ele falou, no final, depois que já estava terminando a missa, falou, ó, eu lembrei de uma historinha que o padre Paulo falou. Ele, apesar de ter muita fé, né, e tá, como se diz, sempre pregando para a pessoa estar preparada com a morte, mas ele estava num avião, uma vez ele estava viajando, e de repente o avião começou a cair. E daí ele pegou e começou a pedir para Deus, clamar para Deus, para Deus dar força para ele aceitar a morte, né? Não ter medo da morte, que se chegou a hora dele e tal, tal. Aí, de repente, o avião pá, falou assim, não falou mais nada. Aí, e falou, vocês veem, de repente o avião pá. Mas não, a preguiça dele era tanta aquele dia que ele não explicou o que queria ser pai, ele não explicou se o avião caiu, ele não explicou se o avião não caiu, ele não explicou se o padre morreu ou se o padre morreu. As pessoas deixaram para lá, ninguém falou nada, acho que não se interessaram. Eu, como quando vou na igreja, eu vou para prestar atenção mesmo na palavra. Aí eu fiquei pensando, aí já abençoou todo mundo, vamos, tchau, tchau, e ele sai da igreja abençoando tudo, e todo mundo saindo para fora rápido, eu estava com pressa, mas dormir, sei lá. Aí, ou ia em algum lugar aquele dia, não sei, o padre, aí o povo saindo tudo, e eu, um pouquinho de gente, eu ia para um lado, eu ia para outro, não tinha ninguém para me perguntar, eu falei, mas eu não vou embora com essa dúvida. Eu não sei se o padre Paulo morreu, eu não sei se esse avião caiu, eu não sei se o avião não caiu, não sei se Deus livrou ele da morte, ou ele aceitou a morte numa boa. Quando que eu vou saber o final dessa história? Aí pensei assim, eu não tenho mais tempo para isso não, eu gosto das coisas agora explicadinho. Eu ia atrás do padre. Eu já sou conhecida ali na igreja, o padre mesmo, Dona Marli. Aí fui atrás do padre, para ele ir lá na porta abençoando as pessoas que iam saindo. Eu cheguei e falei assim, dá licença um pouquinho, posso falar com a senhora? Ele, pois não, Dona Marli, tudo bem? Pegou na minha mão, eu falei, eu tô bem. Eu só quero fazer uma pergunta para o senhor. O padre Paulo morreu? O avião dele caiu. Falou, não, o padre Paulo não morreu. Daí eu falei assim, não, porque o senhor falou que ele estava com medo da morte, né? Pedindo para Deus preparar ele. E, de repente, o avião pá, e o senhor não falou mais o que aconteceu, se ele morreu, se não morreu, se pode... Aí ele virou dar risada. Não, mas eu expliquei. Eu falei, não, o senhor não explicou. Por isso que eu estou perguntando. Eu estava lá, e o senhor falou que ele estava pedindo para Deus dar força para ele. E nisso o avião pá, e o senhor deu a benção só para todo mundo e saiu. Não contou o final da história. Eu tô na fase que eu não posso deixar nada para depois, eu quero saber o final do corpo. Aí ele virou dar risada, daí o diácono que estava perto, daí falou, a senhora já andou de avião? Falei, não, porque eu tenho muito medo, minha família anda sempre, mas eu nunca andei, nem pretendo andar, tenho pavor de avião. Aí ele falou, então, aí eu falei, eu sei como que é o avião, minha família anda sempre. Aí ele pegou e falou assim, sabe que tem as turbulência, né, que fala turbulência. Então, daí parece que o avião tá caindo, passa não sei o quê, para desviar das nuvens. Então, a gente pensa que vai cair, de repente o avião apruma e vai embora e tal, tal. Aí o ministro virou daí explicar para mim, é uma coisa que eu já sabia, né? Eu nunca andei, mas lógico que eu sei, meus filhos sempre estão andando de avião, viajando para baixo para cima, neto, tudo. Mas daí eu falei, pensei comigo, não estou interessada. E eu falei, mas então, quem que é esse tal de Paulo? Ah, não, é um conhecido dele aí, não morreu não, é que era turbulência lá do avião. Ai, mas daí saiu o padre dando risada para um lado, eu para outro e o ministro para outro. Porque eu falei, eu toda que nem aquele personagem, eu gosto das coisas tudo nos mínimos detalhes, tudo explicadinho, não tenho mais tempo para guardar dúvida na minha cabeça, não. Eu gosto de saber o final da história agora.